Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso segundo dia do Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022. Agora a gente vai dar início ao nosso primeiro painel do dia, conforme eu falei, tem como tema aumentando a colaboração estratégica com fornecedores. E para isso eu gostaria de estar chamando o Paul Barramonte, que ele vai ser o host, né? Será o host desse painel de discussão, que a gente vai falar de colaboração estratégica. Paul, seja muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, é com você. Obrigado aí pela oportunidade de fazer parte desse evento, né, e de estar junto com grandes nomes aqui neste painel. E obrigado a você que está nos assistindo, né. Eu sou Paul Barramontes, sou Global Senior Supply Chain Manager na HCL Technology, empresa de tecnologia indiana, e vai ser uma honra estar batendo um papo com esses grandes nomes aqui. Para este painel, aumentando a colaboração estratégica com fornecedores para maximizar o crescimento e o valor compartilhado, nós vamos falar com Marcelo Bernabe, do grupo SBF, Bianca Scatamacchia, da Dominus, e Alexandre Lapria, da Dafit. Marcelo, Bianca, Alexandre, muito obrigado. Sejam bem-vindos. Obrigada, Paul. Obrigado. Imagina, vamos lá. Bom, para a gente começar esse painel, acho que vale a pena cada um de vocês falar um pouquinho de como as suas empresas estão trabalhando para aumentar a colaboração estratégica com os fornecedores, e aí depois a gente vai para uma interação de perguntas com o público. Vamos começar pela Bianca, né? Temos a honra de ter a Bianca aqui com a gente, começar pelas mulheres. Bianca, fala um pouquinho como a Dominus, o que a Dominus tem feito, né, na verdade, para aumentar a colaboração estratégica com fornecedores. Bom dia, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Paul, obrigada, Rodilson. Esse é um ponto super importante, eu acho que principalmente no momento atual em que a gente tem grandes desafios aí com relação à precificação e transporte de produtos, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Dominus, ela, além de ela ser um varejista, ela tem a fábrica própria de bolas de massa de pizza, né? Então ela trabalha nas duas cadeias e os nossos fornecedores, como são de matéria-prima, basicamente, de fornecimento básico, é muito importante a gente ter essa questão atrelada de preço com entrega. E por quê? Porque os pontos principais que os fornecedores têm com a gente é shelf life. Diferente de produtos acabados que não têm validade, na Dominus, os produtos eles têm uma validade curta e é consumido muito rápido. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do nosso maior insumo, que é o queijo. A nossa cadeia de queijo, ela é específica, então a gente tem um ano aí para trabalhar, só que tem fornecedores que são de 2 a 3 meses. E como é que a gente aumenta essa capacidade de interação com esses fornecedores? Fazendo desenvolvimentos de produto. Né? E aí a gente entra numa parte de investimento. Então, todas as nossas ações com os nossos fornecedores, seja da cadeia láctea ou da cadeia de serviços, é baseado em investimento. Então, a gente tem uma parceria muito grande para fazer com que o fornecedor traga novidades e questão de investimento de fábrica para poder nos atender. Diferente de outras empresas e outros segmentos, que simplesmente você coloca na cadeia fabril que já existe na indústria, na Dominus não é possível fazer isso, porque são produtos muito específicos, eles precisam, né, de aprovações da cadeia dos Estados Unidos, que é onde é a nossa matriz. Então, a gente tem essa facilidade aí de fazer o desenvolvimento com o fornecedor na questão de investimento. E por que isso é importante na questão voltada para transportes? Porque se a gente não tem um investimento importante e válido no começo, a cadeia final, que é o preço da pizza, vai subir. Né? Então, esse balanço do que o fornecedor pode trazer para a gente, com relação a custo, com relação a investimento e melhores opções de mercado, vai se refletir na pizza final. Tá? Então, eu acho que esse é o nosso grande ponto, por ser um produto perecível, de shelf life curto, e que a gente tem que tomar muito cuidado como transportar,
como armazenar, né? E aqui os meus colegas, né, de operações, logística, a gente vai falar bastante sobre isso, né, de questão de armazenagem e transporte. Isso na Domino's é extremamente sensível. Então, esse é um dos pontos principais para a nossa interação com os fornecedores. Sensacional. Obrigado, Bianca. Alexandre, vamos contigo. O que é da FIT? Como é que a da FIT está aumentando a colaboração estratégica com os fornecedores no negócio de vocês? Vamos lá. Bom, só para dar um foco, né? Eu aqui dentro da FIT sou responsável pelas áreas de transportes e o centro de distribuição, né? Então, vou falar muito com enfoque nisso. Obviamente, contratação de transportadoras, né? De parceiros para o serviço de transporte é o principal ponto aqui que a gente tem. A gente trabalha aí com entre 15 a 20 parceiros para poder fazer as entregas numa abrangência nacional. E lembrando, né, nossa operação é online, no site Canui, da FIT e Tricai, a gente tem o estoque aqui no Sudeste e distribui para o país todo, né, com esse ponto de origem. Então, assim, para a gente, assim, essa colaboração ela tem passado muito por sentar com os parceiros, né, ou potenciais parceiros e dividir qual é a estratégia do negócio, que valor que a gente quer gerar para o nosso consumidor, né, para o nosso cliente final, para poder montar em conjunto, né, desenvolver em conjunto os serviços, né. Acho que, assim, claro, quando a gente fala de compras, né, de contratação de serviço, um processo de bidding é super importante, mas não se trata só de pegar cotações de preços e escolher ali o que é o melhor resultado que você vai ter financeiro, ou que seja só o prazo, né. Porque para você conseguir, vou dar um exemplo, né, a gente está num ambiente aí super desafiador em termos de custo, preço do combustível subindo aí várias vezes ao longo desse ano, até o momento a gente está conseguindo compensar e manter o nosso custo unitário aqui estável, através dessas parcerias. E aí passa muito por isso, entender qual é a capacidade do parceiro, qual é a malha dele, né, talvez uma revisão da composição de distribuição, de volume por região, uma atuação em um serviço diferenciado pode ajudar a compensar e eventualmente chegar no limite também de um parceiro falar, para mim não vai fechar a conta, não vai ficar legal, é melhor a gente interromper aqui. Acho que é um amadurecimento, né? Porque não adianta você querer também forçar a barra, brigar, entre aspas, numa negociação, para depois não ter a qualidade, não ter o serviço que a gente quer prestar. Então, acho que é muito nesse sentido que a gente tem trabalhado, isso tanto para a gente evoluir no serviço que a gente tem, e também, às vezes, até para desenvolver um serviço novo. Dar um exemplo, voltando aí um pouquinho no tempo, né? Até o início da pandemia, até março de 2020, toda a nossa logística reversa, que como acho que todo mundo sabe, né, pensando em moda, lifestyle, o percentual de devoluções é mais alto do que a média do mercado. O que a gente oferecia para o cliente era um serviço de postagem via correio, né? Basicamente era isso. De repente, isso já não era mais uma realidade. Claro que a gente ofereceu prazos maiores, né, para os consumidores, mas a gente também teve que virar a chave e começar a oferecer um serviço de coleta em casa, que, né, saiu do zero e bateu quase 40% das coletas dentro do fluxo de reverso. Hoje já está disponível para todos os CEPs do Brasil. No primeiro momento a gente começou isso só com foco na Grande São Paulo, Estado de São Paulo. Então, vai muito em cima disso. Também tem uma reação que teve que existir em função de um cenário, de uma conjuntura, que isso também só foi viável através dessa colaboração estratégica, né? Sentar, compartilhar a visão do negócio para tentar construir em conjunto o serviço. Sou eu que não estou ouvindo vocês. Para mim, está normal. Tá normal. Agora voltou para mim. Deixa eu deixar um fone de backup aqui, porque deu uma falhadinha. Sensacional. Legal, Alexandre, muito obrigado aí pela contribuição, e realmente são duas operações, né, que têm os seus desafios, né. Vamos conhecer um pouquinho o desafio do Marcelo, então, no grupo SBF. Fala um pouquinho para a gente, Marcelo, como é que a SBF está trabalhando para aumentar essa colaboração com os parceiros? Boa, bom dia, Paul, obrigado pela participação. Primeiro, para quem não conhece também o grupo SBF, um pouco de detalhes, formado em 2020, a SBF tem as operações da Centauro e a Fisia, que é a distribuidora da Nike no Brasil. Então, todos os direitos ali da compra, comercialização da marca no país, a gente faz via o grupo, né, e eu tenho outras empresas também investidas, crescendo também no ecossistema do esporte. E aí a gente olha muito dentro da cadeia. Eu sou responsável pela parte no grupo de transportes e a logística internacional. Então, olhando para as duas pontas ali dessa logística
do digital e de lojas físicas, são mais de 250 lojas do grupo também no Brasil, mas toda a parte digital e o varejo também da Nike, mas são vários desafios, né? Eu acho que tem um grande ponto ali que bate muito também com o que o Alexandre comentou. Quando a gente olha ali para a cadeia de fornecimento de compras, a gente tem uma grande parte que vem de fora, né? Então a parte que vem da FISA, da Nike, o desafio muito grande ali, o que a gente viveu nos últimos anos, e como que esse planejamento de mais longo prazo ajuda bastante a gente a vencer um pouco essas diferenças. Então tem muito ali do que a gente tem na moda, de lifestyle, no esporte, vestuário, que vem da Ásia, e a gente uma estratégia muito mais também de mesclar e trazer muito dessa expertise ou da produção também para o mercado doméstico. Então, fomentar ali a indústria, o emprego, mas a compra nacional em reais e o lead time também menor. Do outro lado, a gente tem um desafio grande em transportes, né? Então, não tem ganhado a velocidade melhorado todo ano, tem melhorado a cada mês, a cada dia. Então, como que a gente faz posicionamento de estoque, como que a gente entrega para o cliente, com as entregas next day, same day, né, em poucos minutos, já é uma realidade para a gente também. Então, a gente tem alguns desafios de fazer esse balanço ali do custo e nível de serviço, porque também no varejo a gente precisa estar sempre de olho no custo, né, mas com a experiência do cliente cada vez mais aflorada, e aí como que a gente faz esse trade-off, né, olha para o desafio muito forte ali com fornecedores, de como a gente expande a nossa malha, cresce com pontos também de coleta, e como a gente tem parceiros regionais, parceiros locais. Hoje a gente trabalha falando de loja física e no digital, na casa de 20, 25 também parceiros, para conseguir ter muita essa especialização local, Nordeste com as suas peculiaridades, o Norte, etc., para conseguir fazer com esse trade-off de custo e nível de serviço adequado, né? E aí entrando muito forte num ponto dessa estratégia de planejamento, mas com o time crescendo cada vez mais dentro de casa, que a gente chama de carrier management. Então, a nossa visão também do negócio, de volumetria, de como que a estratégia vai fluir ao longo do tempo, dentro dos parceiros, né, e aumentando com isso. Então, o time nosso, o time do Grupo SBF, trabalhando cada vez mais próximo e junto com os nossos parceiros, com os transportadores, visibilidade de volume, perfil de produto, regionalização, as dificuldades para tomar ações em conjunto. Então, a gente tem avançado muito nessa linha para conseguir melhorar também, evoluir cada vez mais o nível de serviço. E as dificuldades, quando a gente fala dificuldade ali de entrega na ponta do last mile, como que a gente vence junto também alguns pontos do aumento de combustível, cada vez mais a competitividade para o motorista, para as entregas aumentando. Acho que a gente pode explorar um pouco mais isso, mas são grandes desafios ali de como trabalhar junto mesmo com esses parceiros e cada vez olhando ali a capacidade e a dificuldade de cada um na sua região. Sensacional. Bom, o Marcelo já levantou a bola para a gente, né, dessa questão do last mile, né, das entregas rápidas, né, e hoje o varejo ele tem enfrentado esse grande desafio. Então tem cada vez mais entrando empresas no mercado, prometendo entregas cada vez mais rápidas no mesmo dia e até mesmo em horas, né? E como é que vocês estão se preparando para este last mile, né, que tem exigido cada vez mais uma logística mais rápida, né? E como é que é essa gestão de transportadoras e parceiros nesse cenário atual? Como é que vocês têm feito isso? Vou começar pela Bianca, né? As mulheres primeiro. Vamos lá. Esse é um ponto, né, que o Marcelo levantou, que é a realidade do momento. Se no passado já era importante, hoje realmente ainda é mais latente. E assim, pela operação, né, que nós temos da Domino's, a Domino's, para todo mundo saber, é uma operação que realmente nasceu nos Estados Unidos no delivery, né? Então ele já nasceu com essa alma de delivery e com especificações muito ajustadas com relação a timing. Hoje, né, o nosso produto, desde o momento em que o cliente liga para a entrega na casa dele, são 25 minutos. É meta da companhia o produto final ser em 25 minutos. Nós temos ainda metas audaciosas para os próximos 2 anos de reduzir esse valor, né, em relação à entrega. E todo o trabalho que a gente faz, eu toco a área de compras com os fornecedores dentro de supply chain, a gente foca
especificamente para atingir essa meta. Então, quais ações que a gente faz basicamente? Quais os operadores que a gente trabalha, né, os agregadores, as entregas finais com relação ao que a fábrica pode contribuir junto com o nosso operador logístico, né, porque a nossa operação ela tem um braço, né, de um operador logístico forte, para que isso contribua na operação final, muito treinamento e muita disciplina interna dentro da operação de lojas, sendo que 2/3 da nossa operação são franquias e 1/3 é loja própria. Então, esse balanço entre franquias e loja própria também é um grande desafio para se atingir essa questão de atender o cliente, né? E o Last Mile, na verdade, é isso, né? Não só a entrega da matéria-prima pelo fornecedor, do produto final para o cliente, como o cliente é atendido, e tem a parte final, que é a avaliação do cliente em dizer, o produto chegou bom, ele chegou no time, mas chegou bom, eu estou satisfeito com o que eu recebi, né? E aí tem o ponto, né, que eu comentei no começo, que por se tratar de um produto perecível e muito visual, e que faz parte da integração familiar ou de amigos, isso conta muito na avaliação do cliente. E a gente tem outra meta muito agressiva, né, para ser batida, que é o atendimento final da opinião do cliente, né? Ele foi atendido no prazo, mas foi atendido com qualidade, como ele desejava, né? Então, nós temos canais específicos para fazer isso, e todas as ações, principalmente da área de supply, são voltadas para essa velocidade. Então, o start inicial, por ser uma companhia voltada para delivery, é justamente bater os 25 minutos e sermos audaciosos para bater em menos de 25. Então, acho que esse é o grande ponto-chave de 2022, e 2023 vem com tudo para a gente atingir metas ainda mais agressivas nesse sentido, para o cliente ficar mais satisfeito. É isso. Sensacional. E é um baita desafio, porque 25 minutos nos Estados Unidos é uma situação, quando a gente fala de transporte e entrega, né? Aí quando você tropicaliza esses 25 minutos, o desafio aumenta, porque às vezes você tem que mexer na sua operação para ter mais tempo, né, de folga por conta dessas intempéries que acontecem aqui no nosso país. Realmente é um grande desafio. Excelente ponto, eu gostei do tropicaliza, adorei. Porque é um ambiente diferente, né? Pensando nas entregas dos Estados Unidos e as entregas aqui no Brasil, né? Não só da forma como o brasileiro e o latino conduz, né, essa questão de transporte, como ele vê o trabalho, mas também das condições em que nós temos aqui no país, né? A nossa infraestrutura também ela não ajuda muito, né? Ela complica bastante. Então, acho que esse é um grande desafio aí. Parabéns por todo esse trabalho que vocês têm feito. Eu gosto muito desses painéis de ter a interação de vocês. Então, Alexandre e Marcelo, se vocês tiverem pergunta para a Bianca também, aproveitem para a gente fazer essa interação e depois a gente vai fazendo essa troca, tá bom? Bacana. Então, Alexandre, comenta então um pouquinho, né, pelo lado da FIT, como é que vocês têm visto essa questão do last mile, né, como é que vocês têm feito essa gestão de transportes e tudo mais dentro do negócio de vocês? Para a gente, assim, né, quando a gente fala de prazo, pegando uma grande referência, se pegar os grandes, os maiores players generalistas, né, que vendem tudo, vai dando exemplo, o próprio Mercado Livre, B2W, Via Varejo, Magalu, tem reportes aí de mercado que mostram que eles, em torno de 70% dos pedidos fazem em até 2 dias, na média, né? Eles são capazes aí de bater isso, oscila um pouco, mas em média eles atingem esse resultado. Então a gente olha isso como uma referência de mercado, porque no final das contas o consumidor está comprando na da FIT, mas ele compra também, né? Muito provável que ele compre também, mesmo que os produtos nesses players, e ele fica ali habituado com essa expectativa de ter um prazo balizado por um nível de serviço assim tão alto. Então a gente almeja chegar num patamar como esse, a gente olha para o last mile, olha para a nossa estrutura para desenvolver o serviço que seja capaz de fazer uma entrega assim. Hoje a gente está fazendo em torno de 50%, né? Como eu expliquei, 50% das entregas da FIT a gente consegue fazer em até 2 dias. A gente tem uma operação centralizada aqui no Sudeste, né? Naturalmente a gente tem desafios um pouco maiores aí quando a gente fala de regiões mais distantes, como o Norte e Nordeste. Mas, a gente, nesse caso, olha para os parceiros, entende a malha deles e isso reflete para dentro de casa também, né? Isso muda também como a gente processa a operação no nosso CD. Então, para a gente, um fator crucial, né? Tendo um estoque centralizado aqui no Sudeste,
para a gente conseguir atingir já nesse momento 50%, é crucial a velocidade de processamento dentro do centro de distribuição, casando cortes de horário com as transportadoras que têm os fluxos delas. Então a gente entende essa malha do parceiro para adequar também a nossa operação interna e conseguir alcançar ali o máximo possível, né, de velocidade dentro da estrutura que existe, né? E isso passa, né, não só por contratar um parceiro que tem um prazo bom, como acompanhar, ele tem que oferecer, tem que realizar e tem que ter uma informação também numa velocidade boa, né? Eu atuei nesse mercado de e-commerce desde 2007 e desde então sempre vejo o maior motivo de contato nas áreas de atendimento sendo informação, né? A gente ainda tem essa dor no mercado, acho que evoluiu muito, a gente tem novas tecnologias, tem meios de se comunicar com o cliente que funcionam bem, nem existiam, né, muito tempo atrás ou algum tempo atrás, mas ainda assim a informação é o principal motivo, né, via de regra. Então o cliente, ele também, como a gente tem prazos cada vez mais rápidos, ele quer cada vez mais, de forma rápida, saber o que está acontecendo, né? Está evoluindo, onde está esse pedido. Então a gente tem trabalhado muito no Last Mile em cima disso, né, de conseguir sim ter uma entrega rápida, super rápida. Então quando a gente fala aqui de Grande São Paulo, a gente tem promessa para entregar no dia seguinte, não só Grande São Paulo, algumas outras abrangências dentro do estado de São Paulo, e a gente olha para essa estrutura e a capacidade do parceiro. Posso dar um exemplo, tem um parceiro, que acho que é o maior parceiro nosso, que ele tem um grande hub aqui na Grande São Paulo para atender os clientes dele de uma maneira geral, mas para conseguir ter essa entrega mais expressa, para garantir essa entrega no dia seguinte, ele criou um hub expresso também. Então, os nossos pedidos hoje não vão para o principal hub dele, que também é na Grande São Paulo, mas eles vão para um outro menor, que não só da FIT, tem alguns outros clientes, mas são serviços ali mais expressos. Então, como eu disse na pergunta anterior, né, passa muito por você sentar, compartilhar o que você quer gerar de valor, qual é o serviço, e aí entender quem tem capacidade, quem está disposto a investir, porque é uma parceria, né? Assim, se você não faz em conjunto, né, é difícil viabilizar, né? Olhando para a nossa realidade, principalmente, né, a gente tem um volume muito alto, com certeza, mas são pacotes pequenos, né? Acho que o Marcelo tem uma estrutura um pouco diferente, porque tem loja também para abastecer, eu já tive isso em outras empresas, isso ajuda, né, nessa distribuição, também tem produtos pesados, mas assim, quando você pensa num veículo, né, para você fechar veículo, para viabilizar você fazer uma operação dedicada, fica mais difícil. Então, a gente precisa muito de parcerias que sejam de fato efetivas e de longo prazo para a gente conseguir desenvolver esses serviços melhores e ter um last mile que seja super eficiente, né, que atenda essa expectativa do consumidor que hoje, mais do que nunca, quer receber tudo para ontem, né? Assim, a velocidade é a maior possível ali em termos de expectativa, né? Alexandre, eu tenho 2 pontos para te perguntar. O primeiro deles é, em média, qual é o lead time de atendimento do CD do Sudeste para Nordeste e Norte? E um outro ponto, em média, qual é o número de agregadores, transportadores que vocês trabalham hoje? De transportadoras, a gente está, nesse momento, com 17. Aí, como a gente faz, né? A gente tem parceiros que são especializados em algumas regiões, acho que na linha do que o Marcelo até comentou, né? Existem players que são bem focados, tem alguns outros que são maiores, que estão, né, buscando uma abrangência nacional, até por terem crescido, adquirido outras empresas. Então, a gente tem uma composição, tanto com parceiros que são mais especializados em algumas regiões, quanto outros que têm uma abrangência nacional, até porque um pode servir de backup para outro em alguma eventual necessidade, né? E, então, para conseguir ter essa abrangência, a gente usa essa quantidade e também tem alguns serviços diferenciados. Por exemplo, né, você falou de Norte e Nordeste, a gente oferece uma entrega para capitais do Nordeste em geral de até 2 ou 3 dias, mas aí é um frete mais expresso que a gente paga, você depende do modal aéreo. Então, ao mesmo tempo que você tem um aéreo com um prazo mais curto, você tem também um rodoviário, né, com um prazo mais longo. Então, você tem sobreposição, né, de parceiro, porque você pode ter serviços diferentes. Então, quando a gente olha assim para, como eu falei, né, no geral a gente está chegando metade das entregas até 2 dias. Isso está muito focado sul-sudeste, né, principalmente sul e sudeste. Quando a gente vai para nordeste, norte, aí isso vai se aproximar mais aí de 4 dias, né, 5 dias. No nordeste ainda, essas capitais a gente consegue fazer 3 dias, e elas têm um bom volume, se olhar o ponderado vai puxar para baixo, mas quando você vai mais para interiores, esse prazo ele vai ficando cada vez maior. Para o norte fica também, né, mais dilatado.
E o frete expresso, você deve estar trabalhando com 2 vezes mais do que um frete normal, ou até 2,5, mais ou menos. Mais ou menos isso. Para regiões distantes. Aí eu queria até ver depois a contribuição do Marcelo para comparar. Realmente, se a gente chega nesse target de 2,5, porque realmente as estados como, por exemplo, Roraima, Acre, Amazonas, a gente acaba também tendo que utilizar, né, 2,5. Só deixa eu aproveitar nesse ponto, a gente tem, falar um pouco depois, mas a gente tem tanto que sai do CD, nosso do Sudeste, quanto de loja. Mas tá, quando a gente fala de expresso, e fala da Nike poder fazer, entregar, prometer 1, 2 dias, ou versus os 3, que é o regular ali para a modalidade que a gente tem, é isso, é praticamente 2 vezes ali mais do que o normal de entrega, né? Bacana. Tu já aproveita, Marcelo, já fala como é que o Grupo SBF está lidando com essa ansiedade do consumidor, né, de receber tudo na hora. Daqui a pouco eles vão querer ter telas para transporte, né? O compro já aparece na minha casa. Esse é o grande desafio do mercado, né? Mas vamos lá. Mas já tem tecnologias de outros países que está predizendo que o consumidor precisa. Então, tem avançado vários cases já de, principalmente, produtos de consumo rápido e tudo mais, que você vai chegar em casa, vai estar ali na sua geladeira antes de você precisar, mas está avançando para isso. Acho que no varejo de moto, a gente está bem mais atrás, né, de toda essa tecnologia, sofisticação, principalmente no Brasil ainda, né, as empresas estão investindo, a gente tem avançado bastante, mas ainda tem muito ali para a gente galgar. Mas dentro do grupo, o que a gente tem investido, tem mudado muito, tem falado bastante das entregas rápidas, né, acho que esse é o grande foco já alguns anos, e aí a gente está olhando tanto para dentro da operação, como a gente faz o CD e o transporte, como o Alexandre comentou, bem casado, mas o ponto principal é que é uma construção que a gente tem feito da malha, né, e mudado a forma como o grupo opera. Então, tem levado, assim, entre aspas, o last mile para a ponta, né, cada vez mais. Então, deixado de sair centralizado ali nosso estoque aqui no Sudeste, né, para o Brasil inteiro, e ter usado cada vez mais e aumentado ali a parte Omni, de usar as 200 e a parte de Centauro, né, as 230 lojas Centauro como ponto de entrega. E aí a gente tem várias modalidades de entrega. Então, a gente tem o Ship from Store Expresso, então, que vai entregar no mesmo dia ali quando tem estoque da loja. A gente chama de Ship from Store comum. Então, não tem estoque no CD, tem o estoque na loja mais próximo. E como que a gente não vai entregar no mesmo dia, mas vai entregar, talvez, em municípios no mesmo estado, de um estado próximo para outro estado, para aproveitar, para ter essa venda, essa experiência do cliente. Não vai ser o prazo super rápido, mas vai ser um last mile ali que não sai do CD, aqui do Sudeste para o Recife, por exemplo, mas vai sair de uma loja do Recife para Recife, ou do Fortaleza para Recife, interestadual, para poder entregar também e ter essa venda concretizada. E aí, cada vez mais, a gente tem avançado nos planejamentos de longo prazo da malha, então, descentralizar o estoque, ter pontos de, como grande parte do varejo marketplace ter feito muito, crescer nas malhas, na malha com delivery centers, cross-docking, service centers, aí tem vários nomes ali para operações que variam e que tem outras similares, mas a gente está indo muito na construção nessa linha, né, de colocar o estoque na ponta, ter mais a logística de velocidade ali de hubs no meio do caminho e usar melhor os nossos ativos das lojas como um ponto de entrega mais rápido. Então esse é o ponto da jornada para conseguir, de fato, a pergunta da Bianca ali de lead time e redução, que a gente acredita muito, a gente precisa de parceiros, a gente tem a entregar e planejar isso mais rápido, mas isso ainda a gente está fazendo ponto, aproveitando o que a gente tem de lojas ali nessa malha para poder ganhar essa velocidade, né? Não só com parceiros, não só na ponta, não só na entrega direta, mas com esse estoque e sortimento também avançado. Esse é um ponto que a gente tem investido bastante desde o ano passado, esse ano ainda vai mais para frente, ainda não fica pronto aí rápido, toda essa construção. E aí, olhando para os parceiros de fato, o que a gente consegue ter de entregas standards, entregas expressas e tudo mais, e principalmente qual que é a especialização de cada um de entrega. Quando a gente fala de entrega de CD, para a gente cada vez mais o foco, parceiros ou os menores especializados, ou os próprios grandes, que também têm mais base, ou expertise, ou volumetria, aonde cada um tem o seu ponto de nível de serviço otimizado. Então, entrega melhor na região sul, um outro entrega melhor no centro-oeste. E como a gente aproveita isso, entende melhor os parceiros para poder entregar isso mais rápido. E aí, outro desafio grande é fazer o que a gente tem crescido, é o Ship from Store direto de loja, fazer o same day,
E aí é o que a gente tem visto muito, a dificuldade na ponta. A gente tem transportadores parceiros que agregam, que tem a sua logística própria ou terceira, mas até alguns anos atrás, né, eu vou falar um pouco da minha experiência, alguns anos atrás a gente competia basicamente entre o e-commerce, entre pacotes. Então era um transportador com outro, e ali para fazer esse last mile, ele entrega mesmo para o cliente final direto. Hoje em dia a gente compete muito, a dificuldade dos transportadores com entregadores de alimentos, com moto, com carro, com utilitários, e o mercado mudou. A gente não entende também que um driver super importante nessa cadeia, nesse jogo de ser eficiente, ser rápido no last mile, passa muito pela ponta, pelo agregado, pelo motorista, né? E a forma como a gente valoriza isso, bonifica e como a gente contrata, tem regiões que a gente passou muito problema ali de performance, porque no final ali aumentou a capacidade, sazonalidade, e a gente não tem entregador, né? E é muito fácil. Hoje uma discussão nossa, o nosso entregador é multiplataforma, né? Hoje ele entrega para o transportador A, ele pode parar na hora do almoço para entregar comida ali, exemplo, iFood, Rappi, ele pode voltar à tarde para entregar. Cara, como você fideliza isso, né? Como você faz? Você é eficiente para entregar rápido, entregar em horas do dia, e se o cara... E ele está certo, ele tem a remuneração dele, tem o benefício, tem que sustentar toda a operação do próprio motorista, mas como que a gente, como empresa, embarcador, fideliza ele para ele conseguir ser atrativo, para ele fazer isso rápido, né, com qualidade. E aí é um balanço, assim, de tudo que a gente comentou aqui, que o Alexandre trouxe, a Bianca, mas como que a gente faz isso olhando para a experiência do cliente, né, para nossas operações, e principalmente com o ator mais relevante, que é o motorista na ponta, né, com o custo do diesel super alto, do combustível alto, como que a gente não perde a mão para poder fazer o custo de toda essa cadeia, porque a gente também tem que olhar para isso também. Então, essa equação, né, o teu time podendo olhar isso ponta a ponta, vai na loja, vai do CD, entrega, promete same-day, promete next day, como que faz esse balanço, esse é um grande desafio hoje. Acho que a gente está muito focado nisso agora, para poder fazer. Marcelo, você tocou num ponto, assim, fundamental, a divisão do transporte com produtos completamente diferentes. Essa é uma realidade que tem acontecido demais. Nós, do perecível, dividimos matéria-prima com produto acabado de outros parceiros, como vocês, por exemplo, e assim, o atendimento é completamente diferente, né? E por isso até esse número que me chamou a atenção do Alexandre, de 17, né, transportadores, no passado a gente trabalhava com 4, 5 no máximo, né? E hoje você vê a capilaridade como muda com relação a outras regiões, porque a gente precisa estar muito mais customizado, né? Antes a gente não tinha esse fornecimento. E outro ponto também que eu achei super interessante no mercado fashion e beauty, né, que é mercado de moda e beleza, essa questão do omnichannel, saindo o produto de loja direto para o consumidor, lá num estado mais distante do que São Paulo, otimiza muito mais e economiza muito no frete, né? Porque um frete de São Paulo dedicado rodoviário para o Nordeste é muito diferente de você sair da mesma capital para o cliente, né? Então, e aí aumenta, claro, o número de transportadores locais que a gente trabalha. Então, são duas coisas que me chamaram bastante atenção no que você falou, e é uma realidade, né, Pô, muito do momento, e que vem fortalecendo cada vez mais, e se a gente não para olhar, a gente é engolido pelas novidades, né? E a questão do diesel, hoje em dia, né, a cada mês a gente tem que tomar cuidado, né, com os reajustes que estão acontecendo. A gente tem que olhar para frente e falar: o que eu vou fazer no mês que vem? Não é nem mais daqui a um ano. Então, o nosso short time, né, o nosso curto prazo, que era 3 meses, agora é 15 dias. Então, são questões muito legais que você levantou e que faz todo sentido, tanto o mercado perecível como o meu, como o fashion de vocês. Isso é bem aplicado nesse primeiro semestre de 2022. E para tudo isso rodar, essa grande dificuldade passa muito por tecnologia, né? O investimento em tecnologia, a velocidade que a gente tem em tecnologia acompanhar tudo isso, e aí são os investimentos e as barreiras que toda empresa tem, né? Essa velocidade de poder fazer, velocidade de transformação, integrar essa cadeia de entrega do CD, entrega de loja, de reversa, com experiência do front do cliente. Exato. Então, tecnologia
logística não é mais aquele dinossauro do passado de caminhão. É caminhão. É hoje em dia. Isso. E é o que eu comentei no começo, né? Hoje, para a gente aqui na Dominus, é muito realmente falar em investimento em todas as partes, né? Tanto com o fornecedor, com a cadeia de tecnologia, com o operador, com o transporte, com o produto agregado. Tudo demanda muito investimento e um cuidado que antes a gente fazia um longo prazo, né, de 3 anos. Hoje eu estou pensando num shot de 15 dias, 1 mês, 3 meses e 6 meses, né? E os grandes longo prazo a gente deixa mais para um board estratégico, mas para a operação a gente tem que olhar a todo momento. E é o que você fala, a tecnologia está extremamente atrelada. Hoje todo mundo pega o aplicativo e faz tudo pelo aplicativo, né? Então a expectativa de se receber um produto, e a equipe, a gente monitora todas as entregas via celular, para ver se a gente consegue realmente atender o cliente como a gente se predispôs a fazer isso, né? Então, são realidades independentes do mercado aí, que é bem factível hoje em dia, né? Exatamente. Eu vou aproveitar, a gente está aqui no nosso tempo, daria para a gente ficar horas conversando. Rodilson, 45 minutos é pouco, cara, você precisa ajudar a gente, aí que esse assunto é importante, é quente. Mas eu quero pegar uma pergunta aqui da Débora Helen Gomes, tá? Que é uma pergunta que ela vai trazer um pouquinho do que vocês falaram aí nesse Last Mile, que é a avaliação dos serviços prestados. Como é que vocês têm avaliado esses prestadores de serviço? Qual a periodicidade que vocês fazem essa avaliação do fornecedor e se isso em algum momento pesa no bid? Débora, obrigado pela pergunta, e que pergunta, eu achei muito bacana, porque realmente dentro de toda essa complexidade que vocês trouxeram, o processo de onboarding passa a ser um processo extremamente crítico para o negócio, né? Então vamos começar pela Bianca, então. Como é que vocês têm feito isso na Dominus? Ótima pergunta, Débora, obrigada, e isso hoje, aqui na nossa operação, as nossas entregas para o cliente final, ou seja, depois da pizza pronta, em 25 minutos ela é entrega própria, tá? E isso foi uma decisão extremamente importante. Por quê? Porque para cumprir o nosso prazo, se fosse um terceiro, a gente corria o risco de não bater este objetivo, tá? Então, esse é um grande diferencial nosso, são todas entregas próprias. O nosso agregador, a gente tem parceria, né, com o iFood, inclusive, né, até o Marcelo comentou, a gente conversa muito sobre ter entregas diferenciadas, só que aí a gente não chegou ainda num ponto ótimo para se cumprir o que a gente precisa, tá? E quando a gente fala em operação própria e terceirizada, que entra no bid, muitas coisas contam. Qual é o CAPEX, né? Qual que é o investimento envolvido que eu tenho para isso, o tempo que eu tenho para isso, e o mais importante, que é a tratativa do cliente. Com relação à pesquisa, nós aqui, a cada pizza entregue, a gente faz uma pesquisa, né? Então, a gente tem uma consolidação 2 vezes por mês dessas informações, e a nossa rede social é muito ativa. Os clientes, eles fazem os feedbacks nas redes sociais fortemente. Então, a gente atua, o nosso marketing está muito atrelado à atuação direta, né? Então, a cadeia de supply, depois do feedback do cliente, a cada pizza entregue, e aí a gente faz por QR Code e por pesquisa que a gente envia para o cliente, né? Então, o QR Code hoje, ele vem já num flyer que vem na caixa do produto final. Então, você escaneia, faz a sua avaliação e manda para a nossa base de dados. Então, eu acho que a chave da nossa operação é realmente a operação própria, né, de entregadores, dos motoboys entregadores diretos. Estamos, sim, procurando outras alternativas em relação a custo, porque é uma operação que é mais cara, mas a gente tem um agregador, alguns agregadores interessados, e a gente precisa só fechar essa conta. No final, o cliente vai estar atendido 100%, o custo vai estar dentro, e a parceria, né, com esses agregadores, exemplo iFood, né, que é o nosso parceiro de entregas, se ele realmente consegue cumprir o que a gente precisa com relação a timing, né, dos 25 minutos. Esse eu acho que é o ponto-chave, né, nessa questão das entregas e dos bids de entrega do produto final. Bacana.
Sensacional, um baita desafio. Alexandre, como é que vocês têm feito a avaliação de fornecedores e se isso tem pesado no bid? E a periodicidade também, né, que vocês fazem isso? Não, com certeza pesa, né? Assim, a avaliação, na verdade, a gente mede, acompanha diariamente, né? Então tem alguns indicadores relacionados ao serviço, à qualidade do serviço, que a gente está monitorando o tempo inteiro. A gente mede se a entrega foi feita dentro do prazo previsto ou não, nível de insucesso de entrega, né? Quando ele teve a tentativa e não conseguiu, reclamação, a gente também pondera isso, o índice de reclamação de clientes versus entrega realizada. A gente mede a transmissão de informação dentro do prazo estabelecido que ele tem que transmitir. Então tem uma série de indicadores, falei alguns principais aqui, que a gente, na verdade, acompanha diariamente e com atualização até, né, não só de uma vez por dia, a gente tem atualizações frequentes ao longo do dia. E essa informação é compartilhada com os parceiros, né, para a gente ter a garantia de que estamos falando a mesma língua, que a gente está enxergando o mesmo número, a métrica tem que estar clara para todos. E aí, com relação às avaliações em termos de decisão, né, está indo bem, não está indo bem, se a gente faz alguma mudança, isso demora um pouco mais, né, acho que a ideia inicial é sempre trabalhar em conjunto para consertar alguma coisa que não estiver funcionando bem, né, se tiver algum desafio, algum problema na operação numa região específica, né, num determinado hub, né, de abrangência do parceiro, a ideia é enxergar o mais rápido possível em conjunto para trabalhar em conjunto, desenvolver a solução e voltar a performar dentro do que era estabelecido, né? Então, a gente faz esse acompanhamento muito próximo para dia a dia, se a gente identificar alguma coisa que está saindo do esperado, já ter uma atuação para corrigir, né? E quando a gente, sim, vai fazer uma contratação, sem dúvida, a gente pondera, a gente busca referência de mercado, não é só a conversa com o parceiro, né, que ele vai com certeza falar o que ele tem feito, onde ele está prestando serviço, mas a gente busca contato com as empresas, por exemplo, onde o parceiro está prestando serviço, para validar, para entender como está sendo a experiência, né, não só o serviço, mas o relacionamento, em termos de parceria. Então, essa parte qualitativa, ela pesa muito. O custo, ele está lá sempre, a gente tem que entregar, né? Não tem muito para onde fugir. A logística, né? A gente está no DRE das empresas, a gente está lá na linha, né, da despesa ali, então a gente precisa sempre estar buscando otimizar, reduzir, mas tem um peso enorme, né? A qualidade do serviço, sem dúvida, porque não adianta ter um custo bom, mas não entregar, né? Porque no final das contas o cliente não vai ficar satisfeito, ele eventualmente vai deixar de comprar, ele vai reclamar, né? Isso vai se propagar, então não é isso que nos interessa, a gente quer ter um serviço de qualidade, o custo ele está sempre ali sendo ponderado, óbvio, né? A gente tem orçamento, a gente tem target sempre a cumprir, mas, né, não adianta bater o custo se a gente não tiver com um serviço bom, então a gente pondera muito a qualidade do serviço. Esse é o grande trade-off, né, Alexandre? Custo versus a qualidade da entrega. Esse eu acho que é a nossa realidade, né, Marcelo? É a realidade de todos os dias nosso, às vezes priorizando às vezes em detrimento do outro, em outro momento a gente escolhe, né? Então, são escolhas, né? Eu falo que são escolhas diárias para que a gente consiga, né, bater tudo no final, lá no final do mês, ter tudo batidinho certinho. Exatamente. E você, Marcelo? Acho que até puxando um ponto, até antes, é meta de todo mundo dentro, acho que meio que consenso aqui. A gente tem meta de on-time delivery, tem meta de NPS para todo mundo, assim, todo mundo da logística ele tem as metas, então ali ainda força a gente a olhar, né, mais de perto o tempo inteiro e buscar as ações para isso. Mas a gente mede, um pouco que comentei, a gente tem uma área de torre de controle e tem carrier management, são duas áreas paralelas. Dentro de carrier management a gente tem ali a medição, tem pessoas dentro do time focado para um grupo de transportadores. Então, a gente tem ali os nossos especialistas, os analistas, focado em dois, três parceiros para medir a performance, execução, e conhecer o parceiro, conhecer o que tem, não está indo tão bem, é na base X, é na base Y, porque foi line haul, foi coleta, foi... Então, esse é um grande ponto de monitorar. Praticamente, como o Alexandre falou, tem que monitorar e olhar a performance diária, né? Além de olhar isso na granularidade alta, no dia a dia, internamente, a gente tem como processo, uma vez por semana, a gente senta, torre de controle, o time de gestão de transportes, comercial de transportes, todo o time, para poder discutir performance. Então, o ritual da sexta-feira, parar para olhar e ter ali os transportadores, as regiões, o que tem acontecido, que estão ali com o sinal
amarelo ou vermelho de monitoramento para poder tomar essas decisões também, que a gente não consegue tomar no dia a dia ali, mas para poder tomar algumas ações um pouco maiores, sem tomar muito tempo, né, sem dilatar muito. A gente tem como também o time de Career Management contato diário, mas basicamente os fóruns ali semanais ou quinzenais, depende do parceiro, de nível de serviço, né, de performance e as ações. A gente precisa acompanhar ali de perto o que tem acontecido com cada um deles, entender e fazer as visitas, super importante a gente estar dentro também, entender desculpa, o que tem acontecido, né, nos casos, para a gente poder tomar ação em conjunto. Tenho falado bastante dentro de casa. Não é ruim, um parceiro, a gente tem na casa ali de 20 parceiros, um pouco mais, não é ruim, fala, pô, eu tô com um problema no Nordeste, levanta a mão, é melhor levantar e falar para a gente poder tomar ação, desligar, muda prazo, muda forma, muda modalidade, do que não falar e a gente ser reativo, né? Então, esse é um ponto de tomada de decisão rápido, e a gente também tem como governança semanalmente olhar para NPS das entregas, então a gente mede o que vem no nosso time de saque, a proximidade maior em relação a isso, e as reclamações também dos clientes. E as reclamações, você começa a pegar dos dias anteriores, dá muita temperatura do que está acontecendo na ponta, né? E aí, para quando tem entrega de CD, entrega de loja, entrega das modalidades, para a gente é super importante escutar o que está vindo também pelos canais, o saque é importante, mas cada vez mais eu concordo com a Bianca, assim, a temperatura das redes sociais é super importante. Acho que mais do que medir, do que ter ali, como que a gente faz a governança, estar ali tendo time de atendimento pronto para poder pegar essa percepção do que está vindo de vários canais. Sensacional. Gente, muito obrigado, estamos ali no tempo, nós já temos ali o nosso amigo Rodilson já ali, ó, puxando a nossa orelha, mas são assuntos, assim, fantásticos e que a gente ficaria horas conversando. Bianca, Alexandre e Marcelo, obrigado pelo tempo de vocês. Rodilson, tá contigo a bola. Tá bom, obrigado aí, obrigado ao Pô, obrigado ao Alexandre, o Marcelo e também a Bianca, excelente tema. A Marcela arrebentou aí também, acho que foi bem colaborativo, todos vocês. Lembrando que eles falaram aqui sobre o tema aumentando a colaboração estratégica com fornecedores para maximizar o crescimento e o valor compartilhado. Eu acho que é a parte importante que a gente gostaria de destacar, esse valor compartilhado, que através dos exemplos eles deixaram claro a importância, né, de fazer parcerias. Ontem a gente falou bastante, alguns temas também falaram de colaboração, parceria, o que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente viveu agora, né, de pandemia. Então isso tem feito bastante diferença e eu agradeço a cada um de vocês por, né, trazer esse tema tão importante. Então, mais uma vez, Pô, Marcelo, Alexandre e Bianca, obrigado aí pela colaboração. Pessoal, dando continuidade, né, a gente vai para um pequeno intervalo, né, e para isso, só lembrando, nossa próxima apresentação, a gente vai estar recebendo o André Blanco, que ele vai falar um pouquinho sobre tributação da logística versus logística da tributação. Então, voltamos já já.